Oi, gente, meu nome é Isabela, eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em patologia da UFMG e hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre neoplasia de colo uterino, os achados histo e citopatológicos. Bom, dentre os distúrbios do crescimento que uma célula pode apresentar perante a diferentes estímulos, estão aqueles que envolvem variações de volume, como hipotrofia e hipertrofia, alteração na proliferação, como por exemplo hipoplasia e hiperplasia, variação da diferenciação, como por exemplo a metaplasia, e aqueles que englobam alterações tanto na diferenciação quanto na proliferação, que são exemplos a displasia e a neoplasia. A neoplasia é caracterizada por um processo em que as células se proliferam de maneira autônoma e apresentam perda total da diferenciação ou redução significativa desse potencial, dessa capacidade de diferenciação. Já a displasia é caracterizada por alterações da proliferação e redução ou perda de diferenciação celular, em que as células perdem sua uniformidade e orientação arquitetural normal daquele tecido. É um processo mais complexo e com mais alterações na expressão de genes, que regulam a proliferação e a diferenciação dessas células. E é por esse motivo que muitas displasias são consideradas como lesões pré-cancerosas ou pré-neoplásicas. Dentro desse contexto, a atipia mais importante em displasias é a cariomegalia, ou seja, o aumento do volume do núcleo, devido a essas alterações no conteúdo do DNA. As displasias são consideradas lesões pré-cancerosas ou lesões pré-neoplásicas, pois a partir do momento em que essas alterações genéticas, também conhecidas como mutações, são transmitidas às células filhas e se acumulam, elas podem gerar alterações morfológicas que têm maior risco de evoluir para o câncer do que o tecido normal em que aquelas células se originaram. É importante salientar que nem sempre uma displasia vai progredir para um câncer. Ela pode também estacionar ou regredir. Ocorre um processo chamado clearance, em que o próprio sistema imunológico é capaz de eliminar as células displásicas. Quanto mais grave a displasia, maior o risco de sua evolução para um câncer. Os exemplos mais conhecidos são as displasias epiteliais, como do colo uterino, de brônquios e gástrica. Dentro desse contexto, vamos falar sobre o carcinoma de células escamosas, que é a neoplasia do colo uterino mais frequente, responsável por aproximadamente 85% das neoplasias cervicais. Ela é de grande importância, pois além da sua alta prevalência, acomete mulheres em idade fértil, produtiva, jovens e de baixa condição socioeconômica. É causada a partir da infecção sexualmente transmissível do vírus papilomavírus humano ou HPV de alto risco, como aqueles do tipo 16 e 18. Em 2020, o INCA estimou que, para o câncer de colo de útero, houveram 16.710 novos casos, que é equivalente a 7,5% do total de novos casos de câncer no Brasil. Mas, para falarmos mais acerca dessas lesões, é importante observarmos a morfologia, histologia e citologia das condições normais. O colo uterino ele fica nessa região, nessa porção inferior do útero. E aqui é a imagem do colo uterino visto a partir de um exame realizado pelo ginecologista de observação direta, conhecido como colposcopia. A partir dele, é possível ver o endocérvice, que é essa porção interna ao colo uterino, dentro do útero, e o ectocérvice, que é essa porção externa ao colo uterino, ali em contato com a cavidade vaginal. Nessas duas figuras inferiores, nós podemos observar que o útero foi seccionado longitudinalmente e esse endocérvice é claramente a região interna ao colo uterino, que compreende essa porção interna. A junção escamocolunar é essa região de encontro, de transição entre o endocérvice e o ectocérvice, e o ectocérvice é essa borda externa, essa porção externa ao colo uterino, já ali em contato com a cavidade vaginal, que seria, no caso, toda essa região aqui.
Apesar de ser um órgão interno, o útero apresenta fácil acesso, permitindo a observação direta e a coleta de esfregaços de células e biópsias para exames citopatológico e anatomopatológico. Essas três regiões do colo uterino apresentam histologias bem distintas e com características marcantes que permitem distinguir uma das outras. O endocéfice, essa porção interna do colo uterino, apresenta esse padrão, enquanto a junção escamocolunar, essa região de encontro e de transição de epitélios, apresenta este padrão, e o ectocérvice, a região externa ao útero, apresenta este padrão. O endocérvice tem sua mucosa revestida por um epitélio colunar simples mucosecretor, em que as células estão dispostas em uma única camada e apresentam uma morfologia alongada ou prismática, núcleo alongado e mais localizado próximo à membrana basal dessa camada. É possível observar também glândulas endocervicais que são características dessa região. Já a junção escamocolunar, que é essa transição de epitélios, nós podemos ver tanto o epitélio colunar, característico do endocérvice, quanto o epitélio estratificado pavimentoso escamoso, do ectocérvice. Essa transição ela é abrupta, repentina, e nós podemos identificar aonde ocorre exatamente essa transição entre epitélios. Já o ectocérvice é revestido por epitélio escamoso estratificado não ceratinizado, em que as células são dispostas em diferentes camadas, sendo aquela mais profunda a camada basal, seguida pela camada intermediária e a camada superficial. As células epiteliais passam por um processo de maturação, começando a partir das células basais, que são pequenas, arredondadas, de citoplasma escasso e núcleo volumoso. À medida que amadurecem, as células aumentam de tamanho, adquirem formato poligonal e o núcleo vai diminuindo, reduzindo também a relação núcleo-citoplasma. E aí as células basais se diferenciam em parabasais, intermediárias e superficiais, até que descamam naturalmente em forma de escamas, que são células anucleadas. Dessa forma, amostras consideradas satisfatórias ou normais são aquelas em que há predomínio de células superficiais e intermediárias, que estão mais avançadas no processo de maturação e próximas ao evento de descamação. As lesões se dão a partir da infecção por HPV de alto risco das células basais ou de células metaplásicas, que possuem alta capacidade de proliferação e diferenciação. Se essa infecção persistir e se tornar ativa, a integração do material genético viral ao das células hospedeira, fazendo com que oncoproteínas virais sejam sintetizadas em grande quantidade. Em síntese, essas proteínas bloqueiam a ação de duas enzimas importantíssimas na regulação do ciclo celular, o que resulta em instabilidade genômica e aumento da replicação das células epiteliais. Em consequência, há um aumento significativo da celularidade nessas lesões, assim como uma desorganização da arquitetura tecidual, as quais podem evoluir para um carcinoma in situ e, posteriormente, para um câncer invasor, que é quando essas células rompem a integridade da membrana basal e invadem outros tecidos. Essas lesões são denominadas neoplasia intraepitelial cervical, NIC, ou lesão intraepitelial cervical, o carcinoma in situ propriamente dito e também carcinoma invasor. Ou seja, o câncer invasor é precedido por lesões detectáveis pela citologia cervicovaginal, que é o teste de Papa Nicolau, permitindo seu tratamento antes de elas evoluírem para um câncer. Nessa imagem, vemos como ocorre a evolução dessas lesões e como são vistas durante o exame de colposcopia. É importante lembrar que os sintomas dependem do tamanho e do estadiamento do tumor, ou seja, as lesões pequenas geralmente são assintomáticas e as lesões maiores podem apresentar dor ao deformarem e destruírem o colo uterino, se estendendo até de maneira extracervical. Vemos aqui um quadro comparativo, mostrando a cito, a histo e a morfologia, tanto de uma condição normal quanto das lesões e de um carcinoma invasivo. O processo de desenvolvimento de um carcinoma invasivo pode levar de 5 a 10 anos, sendo que 20% das infecções por HPV que progridem para NIC1. Nós podemos observar que o padrão celular
se altera bastante conforme a progressão da lesão, assim como a desorganização tecidual, a perda dessa arquitetura e a gravidade da lesão, que pode chegar a ulcerar o colo uterino. A OMS caracteriza as lesões como sendo displasia leve, moderada, acentuada ou carcinoma in situ e carcinoma escamoso invasivo. Já a classificação de Richard considera displasia leve como sendo NIC1, displasia moderada NIC2, displasia acentuada carcinoma in situ NIC3 e também o carcinoma escamoso invasivo. Já o sistema Bethesda, criado em 1989, na tentativa de padronizar todas essas classificações, determina que NIC1 e displasia leve são consideradas lesões intraepiteliais escamosas de baixo grau, NIC2 e 3 são consideradas lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, e há uma diferenciação entre aquelas lesões intraepiteliais escamosas de alto grau com suspeita de invasão e o carcinoma escamoso invasivo propriamente dito. Podemos notar que, em comparação ao epitélio normal, as lesões apresentam-se mais celularizadas e desorganizadas. Em NIC1, vemos que a perda da diferenciação celular acomete apenas no terço mais profundo do epitélio. Já em NIC2, a indiferenciação das células abrange cerca da metade da espessura desse epitélio, ou seja, ainda há certa maturação celular nas camadas superficiais, acompanhada de certas atipias nucleares. Em NIC3, toda a espessura do epitélio está comprometida, representada por células escamosas imaturas com atipias significativas. Neste exemplo de carcinoma escamoso invasivo do tipo queratinizante, nós podemos observar pérolas córneas, que são esses arranjos concêntricos de células queratinizadas anormais, invadindo o estroma. Falando um pouco mais sobre a citopatologia das lesões, vamos começar com o NIC1, que exibe atipias celulares discretas e alteração da polaridade das células. Um achado importante da infecção por HPV é a coilocitose, essa vacuolização, esse halo perinuclear que se dá em células escamosas e geralmente está associado a atipias nucleares, como, por exemplo, o aumento de volume. Vemos aqui um caso de multinucleação e aqui de binucleação. Podemos perceber que os núcleos estão ligeiramente aumentados de tamanho, mais corados, apresentando ligeira variação na granulosidade da sua cromatina. Então, podemos perceber que esses núcleos são volumosos, às vezes irregulares, como demonstrado pelas setas, e exibem hipercromasia. Já em NIC2, as atipias e os distúrbios da polaridade e da diferenciação celular são um pouco mais intensos. Observamos células metaplásicas com alteração e irregularidades nas bordas e nas formas nucleares, como apontado pelas setas. É possível observar também o aumento do volume nuclear, assim como o aumento da relação núcleo-citoplasma. O núcleo se encontra hipercorado, característico da hipercromasia, e a cromatina é granular e grosseira, por vezes com cromocentros, o que dá esse aspecto de salpicado. Em NIC3, as atipias são ainda mais evidentes. As células são imaturas, anormais, com intensas atipias nucleares, como irregularidade das bordas, hipercromasia, cromatina grosseiramente granular e aumento de volume, revelando variação significativa de seu tamanho, alteração conhecida como anisocariose. Com isso, há aumento significativo da relação núcleo-citoplasma. É possível encontrar várias células desassociadas, pequenas e imaturas, por vezes apresentam distribuição em fila indiana, como mostra a seta em vermelho. A diferenciação entre NIC3 e carcinoma in situ baseia-se no encontro de algum grau de diferenciação celular ainda preservado na camada mais superficial do epitélio em NIC3. No carcinoma epitelial invasor, as células neoplásicas infiltram o estroma em padrões de linguetas, cordões e ninhos. O pleomorfismo é uma atipia marcante. Algumas células se apresentam em formatos aberrantes ou bizarros, com núcleos fusiformes, alongados e hipercromáticos, enquanto outras células têm tamanhos variados, arredondados ou alongados, com núcleo volumoso, citoplasma abundante e delicado, núcleos irregulares,
e cromatina granular e irregularmente distribuída. Há também células malignas pequenas, com citoplasma escasso, mal delimitado, apresentando aumento da relação núcleo-citoplasma com cromatina de distribuição anormal. Nota-se frequentemente este amoldamento nuclear. Observa-se também a presença de mitoses atípicas ou anormais, conforme indicado nas setas. Aqui vemos uma célula gigante, com caudas e núcleo monstruoso ou bizarro. A forma do núcleo é completamente anormal e a cromatina está distribuída de maneira irregular, tanto que é possível observar alguns espaços mais claros. Essa imagem eu coloquei para que a gente pudesse comparar a região de Jeck, junção escamocolunar, com uma região de transição e substituição de um epitélio normal para um epitélio neoplásico. Nós podemos ver com clareza onde ocorre essa transição, sendo que no epitélio normal, as células basais, ou seja, aquelas células imaturas, menores, arredondadas, com núcleos volumosos, encontram-se somente na camada mais profunda, enquanto as células das outras camadas contêm bacúolos de glicogênio, o que é normal. Já na região neoplásica, podemos observar em toda a extensão desse epitélio células pouco diferenciadas, imaturas e com atipias nucleares, que promovem a desorganização tecidual. Com toda essa análise, podemos concluir que, histologicamente, à medida que a lesão progride, há um aumento significativo da celularidade desse tecido, assim como perda da arquitetura e organização tecidual. É importante lembrar que, quando se fala de rompimento da membrana basal, já estamos falando de invasão e, consequentemente, de carcinoma invasivo. Já em quesitos citológicos, observa-se que, à medida que a lesão progride, há uma redução do citoplasma e, consequentemente, um aumento da relação núcleo-citoplasma e uma perda progressiva de diferenciação celular, principalmente na superfície das lesões. Então, as alterações celulares mais importantes num contexto de displasia e neoplasia são a alteração da cromatina, que já é perceptível desde NIC1, displasia leve ou lesão de baixo grau, o pleomorfismo celular, que se dá a partir de NIC2, NIC3, progredindo para o carcinoma in situ e principalmente no carcinoma invasor, e o aumento da relação núcleo-citoplasma, que já é perceptível desde NIC1 e se acentua na progressão da lesão. É tão importante falar sobre esse tema porque o carcinoma de células escamosas ocorre a partir de uma infecção sexualmente transmissível, a partir de infecção por HPVs de alto risco, dos tipos 16 e 18 principalmente, e sendo assim, é possível prevenir através do uso de preservativos durante as relações sexuais. Da mesma forma, os exames preventivos, como o Papa Nicolau e a colposcopia, ajudam no diagnóstico precoce dessas lesões consideradas pré-cancerosas ou pré-neoplásicas, e as vacinas, sejam elas bi ou tetravalentes, auxiliam o sistema imunológico nessa corrida contra o desenvolvimento dessas lesões. Bom, esse assunto é muito sobre promover e cuidar da saúde e bem-estar das pessoas, e por isso tem tudo a ver com a terapia ocupacional, que é a futura profissão de vocês. Então, gente, muito obrigada pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado da aula e do conteúdo. Qualquer dúvida, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Um abraço, muito obrigada.